Fala pessoal, vamos começar nossa aula 4 aqui. Olha só, nessa aula eu vou falar de dois tipos de contatos aqui que são utilizados na programação de CLP, que são um pouco diferentes do comando elétrico tradicional, né? Já que a gente vinha fazendo uma comparação de comando elétrico com as aulas aqui dessas ferramentas de CLP, tá? Vamos primeiro aqui colocar uma Rang aqui, uma Rang 0, tá? E nessa Rang aqui eu vou colocar dois dispositivos que são diferentes do que a gente já tem costume de ver em comandos elétricos, tá bom? Esses dispositivos são esses dois contatos que tem aqui, ó. Um contato do tipo P, que é chamado de borda de subida, esse contato aqui. Vou colocar uma bobina aqui nesse ponto, tá? Ó. E vou colocar na outra Rang aqui, ó, um contato do tipo N. E vou colocar também uma bobina aqui nessa saída, tá? Tudo bem. Cada contato desse eu vou dar um endereço para ele. Por exemplo, eu vou dizer que esse cara aqui é o M0. Na verdade, M0 já usei na outra aula. Vou mudar isso aqui. Eu vou colocar como sendo M10, tá? M10. A saída aqui Q0.0. 0 foi usado. Vou usar Q0.5. O contato aqui, esse N, eu vou usar o M11. E a bobina eu vou colocar aqui Q0.6, tá? Isso aqui pode ser usado qualquer uma, porque como é uma simulação, a gente não tem problema de usar tanto memórias auxiliares quanto bobinas, tá? Eu estou usando memórias que eu vou usar mais uma ferramenta para vocês aqui que também tem nesse simulador, que é bem legal, tá bom? A gente tem aqui as tarefas, tá? Onde está aqui o nosso trabalho, e tem aqui as ferramentas que são os objetos que a gente está utilizando, tudo bem? Vamos voltar para cá. Beleza. Como é que funciona esse contato tipo P e contato tipo N? Olha que legal, pessoal. Vou aqui simular e vou deixar para vocês verem aqui o funcionamento dessa ferramenta interessante também, que é esse contato de transição positiva e esse contato de transição negativa, ou contato de borda de subida, contato de borda de subida e contato de borda de descida, tá? O que é borda de subida e borda de descida? Todo CLP, ele lê da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá? Então, o que quer dizer isso aqui? Ele vai começar a ler daqui dessa barra, como se aqui fosse o positivo, vai ler aqui de cima para baixo, ó, vai lendo aqui, e vai ler o que tiver aqui no último estado, tá bom? Então, nesse caso, quando eu chegar aqui, que eu acionar, eu vou ter aqui o CLP já lendo essa borda aqui, tá? Então, borda de subida é justamente quando eu apertar esse botão aqui. Olha que legal que eu vou fazer aqui agora. O M10. Detalhe, como eu estou usando memória, eu não vou usar essa ferramenta de simulação aqui, tá? Eu vou usar uma outra ferramenta que é bem legal, que tem aqui nesse simulador, como eu falei. Aqui em ferramentas, a gente vai vir aqui onde tem tabelas de animação. Vou dar um direito do mouse aqui e vou adicionar uma nova tabela de animação. Quando eu adicionei essa nova tabela de animação, apareceu aqui, ó, animação 0. Eu posso digitar a memória que eu coloquei lá, por exemplo, porcentagem M10 e dar um Enter. Veja que já apareceu aqui a minha porcentagem e o valor dela, tá? E posso colocar também porcentagem M11, tá? Então eu tenho duas entradas aqui que eu posso forçar elas por aqui, tudo bem? Então é uma forma de você também fazer o teste se está funcionando o seu projeto, tá? Vamos lá. Ao invés de forçar por aqui, eu estou criando uma tabela de animação que faz o mesmo papel desse force aqui, tá? Mas eu quero mostrar essa ferramenta para vocês também. Vamos lá? Olha que legal. M10, se eu acionar aqui, ó, na verdade, vou jogar o valor 1 aqui. Joguei 1, dei Enter, ó, foi para True, tá verdadeiro, mas a bobina não ligou. Então, o que aconteceu? Professor, mas por que está mandando 1 aqui e essa bobina não ligou? Pessoal, o que acontece é o seguinte, esse contato de transição positiva, ele funciona da seguinte forma. Quando eu estou com ele desligado, aqui eu tenho 0 de sinal. Quando eu liguei aqui, eu mandei sinal para 1. Porém, no instante que eu mandei sinal 1, ele deu a subida positiva, que é o valor 1, né? Depois ele desceu e foi para 0. Por isso que essa bobina aqui ligou. Porém, ela ligou tão rápido, porque isso aqui foi no scan do CLP, tá? E o scan do CLP normalmente é dado em 100 milissegundos, ou seja, é muito rápido. E como aqui não tem retenção, ele ficou desligado.
Professor, mas ainda não entendi o que é essa questão que o senhor falou agora, essa subida aí. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal, como é que funciona. Eu dei um print screen aqui na tela e vou colocar ele aqui, ó, tá? Olha que legal. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: esse cara aqui que tem um true, tá ligado? Ele está na seguinte situação. Imagine vocês que eu estou com ele desligado, e com ele desligado, eu tenho aqui nessa entrada aqui 0, correto? Não tem nada ligado aqui, tudo bem? A partir do momento que eu dei um sinal aqui de entrada nesse contato aqui, esse sinal ele vai para 1, e essa bobina aqui nesse momento, ela recebeu 1 também. Porém, isso aqui é feito em 100 milissegundos. Ou seja, como o meu CLP está ajustado para 100 milissegundos, depois de 100 milissegundos, ele foi para 1, e ele, mesmo que esteja acionado, ele vai para 0, porque o scan já leu isso aqui, e já foi para 1 nesse momento, depois zerou, a bobina também vem para 0. Por isso que você não consegue ver ela acionada, já que 0 estava inicial, deu um pulso, ele vai para 1, faz o scan, e como não tem retenção, ele volta para 0, tá? Por isso que a bobina fica desligada. Então, o contato de transição positiva é justamente isso. Ele manda 1 e depois zera nesse tempo de scan. Esse tempo de scan vai depender do CLP, mas a sua grande maioria trabalha com 100 milissegundos, ou seja, isso aqui é 0,1 segundo, é muito rápido. Então, essa bobina não consegue ser acionada no nosso simulador. Por isso que a gente não vê ela ligada aqui, tá bom? Agora, se eu quisesse fazer ela ficar ligada, bastava que eu pegasse e colocasse um contato aqui de selo nessa bobina, que era Q0.5, tá? Vou enviar aqui. Olha que legal. Quando eu fizer isso aqui, esse contato está 1 ainda, tá vendo? Ele mandou 1 para cá, ela ficou desligada, porque ele estava assim no último estágio dele. Eu vou mandar ele para 0 de novo, ó, foi para 0. E quando eu mandar para 1, ele agora vai ligar. Olha que legal. Foi para 1 e ligou. Mesmo que eu mande isso aqui para 0 agora, ele vai ficar zerado porque não tem mais sinal aqui. Mas foi o suficiente para esse pulso, para essa bobina ser acionada, tá? Então, esse contato de transição positiva é justamente isso. Eu mando o sinal, ele dá um pulso e volta. Ah, professor, mas onde é que eu vou usar esse tipo de sinal aqui, que fica mandando 1 e depois para? Imagine, pessoal, que você tem uma necessidade de pegar uma estrela transportadora, pegar uma outra situação aqui, ó. Coloca uma estrela transportadora e aqui você põe um sensor nessa posição e a caixa vem passando aqui. Se essa caixa for uma caixa muito longa e passando aqui na frente do sensor, ela demora um tempo, o que é que vai acontecer? Isso aqui estaria mandando 1 para lá, para o circuito, lá para o seu projeto, para a sua programação, e você não quer mais que ele mandasse esse 1 para lá, porque já tem mandado esse pulso, tá? Então não precisaria mais desse pulso ir para lá. Então uma das aplicações seria essa. Ele mandou um pulso, reconheceu que a caixa passou por ele e depois acionou o que você precisava lá, tá? Então não tem necessidade de ficar com isso aqui ligado direto. Ou seja, não é um botão que você ia ter que ficar apertando. É como se você ficasse apertando o botão, só que não adiantou nada. Ele mandou 1 e zerou. Então o sensor vai estar aqui mostrando que mesmo que a caixa demore um tempo, ele já passou, já fez a contabilidade da peça, não está contando mais nada, e aí ele, por sua vez, já registrou. Tudo bem? Agora vamos trabalhar com esse sensor de lógica negativa ou transição negativa, que é justamente esse cara aqui, ó, que a gente vê, ó, borda de descida, tá? Ou transição negativa. Como é que vai funcionar esse cara aqui? Veja, esse primeiro a gente acionou e ele deu um pulso e parou. Muito bem. Agora vamos ver esse segundo aqui, ó. Se eu pegar agora por aqui mesmo, vou fazer por aqui sem usar aquela ferramenta de memória, tá? Vou jogar 1 para cá, ó, foi para true e nada aconteceu. Se eu desligar aqui, ó, foi para false e nada aconteceu. Então, professor, funciona igual a esse aqui? Não, pessoal, não funciona igual. Olha que interessante agora, eu vou colocar um contato aberto aqui. Olha que legal aqui, ó. Colocar um contato aberto aqui com esse cara. Esse contato aberto vai ser do Q0.6 e olha agora a diferença que há para esse cara, para o dispositivo aqui, tá? Vamos lá. Veja que aqui eu vou mandar agora para esse cara, mandei 1. Opa, foi para 1. E nesse ir para 1, ele não mandou nada. Ou seja, diferente desse cara aqui, quando eu mandei para 1, ele já
mandou o sinal ligar. Já esse outro não. Olha que interessante, ele está em 1 e mesmo assim não mandou pulso nenhum para cá. Agora, quando eu desligar ele aqui, pessoal, que eu tirar esse 1 e mandar agora ele para 0, opa, aí ele deu um pulso para cá, ó. Ou seja, o contato de transição negativa ou borda de descida, ele quando tem a tirada do sinal é que ele manda o pulso para cá. Vamos ver aqui no desenho como é que ficaria isso. Eu vou voltar aqui o desenho que eu estava usando, tá? Esse contato de transição negativo, o que acontece? Ele, quando está aqui parado, ele não faz nada, tá? Tá 0 aqui, ele não manda nada aqui. Tudo bem? Muito bem. A partir do momento que eu acionei isso aqui, ó, e ele foi para 1, ou seja, eu mandei 1 aqui, ele ainda continua sem mandar nada. Agora, quando eu desliguei esse contato aqui, que não tem mais necessidade de estar em cima dele, ele manda 1 aqui. E isso aqui vai para 1 nesse momento. Ou seja, quando ele deixa de ter a presença do sinal, ele manda 1, que foi para cá, e depois ele volta a zerar. Tá? Ou seja, ele dá um pulso quando o sinal é retirado. Esse dá um pulso quando o sinal é ligado, esse dá um pulso quando o sinal é desligado. Tá? Então, quando está a transição negativa, ele faz exatamente o contrário desse daqui. Quando não tem mais sinal nele, quando um estava aqui presente, que tira o sinal, ele manda o pulso. Vamos refazer essa instalação, essa programação, aliás, para vocês verem melhor. No simulador, você pode fazer o seguinte, se você quiser zerar toda a sua programação, você pode vir aqui, dar um OK para o controlador, e essa função aqui é como se fosse um reset, inicializa o controlador, tá? Você apaga tudo que tem lá na memória dele e começa do zero, tá bom? Para a gente rever tudo que eu fiz aqui, ó. Dou um play novamente, as duas bobinas vão começar de novo com elas apagadas aqui, né? Desligadas, e aí a gente vai fazer novamente o teste para vocês verem aqui, tá? Vamos aqui, ó, nesse caso, vou dar um pulso 1, ó, já ligou, deu um pulso, ele ligou aqui, ó, porque ele recebeu um pulso e parou. Veja que esse outro deu um pulso e nada, tá? Olha só, não aconteceu absolutamente nada. Agora, quando eu tirar o pulso dele, que mandar para 0, aí sim ele mandou ligar, tudo bem? Então, espero que vocês tenham compreendido essas duas ferramentas muito interessantes que tem no CLP, tá? A grande maioria dos CLPs, eu acho que todos os CLPs aí têm esse contato de transição positivo e negativo, porque é uma coisa que é importante em diversas aplicações aí, onde você não pode permanecer ou não precisa que o sinal permaneça ou que o sinal fique passando ali pelo sensor que estiver ligado a uma entrada dessa aí, que não tem necessidade nenhuma de estar mandando mais esse pulso, seja ele para ligar ou desligar, né? E aí você pode usar essas ferramentas também, tá? Uma aplicação bem prática desses dois contatos que eu coloquei, ou apenas um dele que eu falei agora, é uma lógica que existe de ligar e desligar uma bobina com apenas um botão. Você dá um pulso no botão e ele liga, e dá outro pulso no mesmo botão e desliga. Então usa-se, por exemplo, ferramentas como essa, junto com memórias auxiliares, tá bom? Então, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, curtam aí esse vídeo, se inscrevam no canal se não forem inscritos, e caso tenham alguma dúvida ainda, coloquem aí nos comentários, tá bom? Obrigado e até uma próxima aula.